Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre chocolate. A Páscoa está chegando e nada melhor do que a gente já começar a se inteirar sobre esse assunto para que a gente possa, de repente, fazer um dinheiro com este produto nesta época do ano. E tem uma coisa que todo mundo já ouviu falar, já sabe o que tem que ser feito quando se trabalha com chocolate puro, que é a temperagem. Mas você sabe o porquê que a gente tem que fazer isso? Se você não sabe ou se você gostaria de aprender mais formas de se temperar chocolate, vem comigo que hoje o vídeo é exatamente sobre isso. Antes da gente começar, eu queria fazer um convite para você. Recentemente eu lancei uma Masterclass onde eu ensino a fazer um bolo decorado com modelagem, coberto de pasta americana, do começo ao fim. Essa Masterclass é 100% online e 100% gratuita. E tem muito conteúdo de valor interessante para você que trabalha com confeitaria, com decoração de bolo, com bolos decorados. Para se inscrever nessa Masterclass é muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar, você vai para uma página de inscrição, você vai se inscrever na Masterclass e vai receber no seu e-mail os dados de acesso para a Masterclass. E aí é só você acessar e assistir onde, quando, como você quiser, todo o conteúdo disponibilizado de uma vez, gratuitamente, no seu e-mail. Então, voltando para o tema do nosso vídeo, existem alguns tipos de chocolate. Eu não estou falando dos tipos de amargo, branco ao leite, não estou falando da porcentagem de cacau, estou falando de como ele é fabricado. E no Brasil, a legislação permite que até uma porcentagem da fórmula do chocolate produzido no país seja substituído por gordura vegetal. Por que eu estou falando isso, você já vai entender. É o seguinte, a composição do chocolate, tradicionalmente ou originalmente, levam os seguintes ingredientes: manteiga de cacau, os sólidos de cacau, que é a parte do cacau em pó que vai deixar o chocolate mais amargo ou menos amargo, açúcar, se necessário e quando necessário, porque alguns chocolates mais amargos levam muito menos açúcar, os ao leite e os brancos levam um pouco mais, leite, que geralmente entra na composição do branco até o ao leite, a partir dos semi-amargos e dos amargos já não entra mais leite, e aromatizantes e emulsificantes. Aí você pode adicionar baunilha, lestina de soja ou qualquer outro aromatizante que o produtor ou a pessoa que faça o chocolate deseje colocar. Geralmente é aroma de baunilha. No Brasil, a maior parte das vezes são aromas artificiais que são adicionados, mas em chocolates de mais alto padrão de qualidade, os aromas são naturais, são essências naturais, não são essências artificiais que são utilizadas. E aí, no Brasil, como eu estava dizendo, a parte de manteiga de cacau, que é a parte mais gordurosa da receita do chocolate, ela é substituída parcialmente pela gordura vegetal. E por que é feito isso? Porque isso, além de baratear o custo do produto em si, ele facilita em toda a logística do produtor do chocolate, que faz o chocolate até ele chegar na sua casa, chegar na prateleira do mercado ou da loja. Por quê? A gordura vegetal ela é muito mais estável e aceita muito mais variações de calor e altas temperaturas do que a manteiga de cacau. Por essa razão, a maioria dos chocolates produzidos no nosso país tem essa porcentagem de gordura vegetal na composição. Só que mesmo assim, esse chocolate, até determinada porcentagem de substituição, é considerado chocolate. E aí que entra a diferença entre chocolate e cobertura ou chocolate fracionado. As coberturas e os chocolates fracionados, diferentemente do chocolate, não possuem nada de manteiga de cacau na composição. Às vezes possuem uma pequena porcentagem de cacau em pó, mas de manteiga de cacau não há nada. Eles substituem toda a gordura da manteiga de cacau por gordura vegetal. E isso faz com que o chocolate não precise justamente passar pelo processo de temperagem, que é o que a gente vai fazer aqui hoje neste vídeo. Então, essa é a diferença entre o chocolate puro e chocolate fracionado ou chocolate hidrogenado. É a substituição da gordura toda da composição por gordura vegetal. E aí também são utilizados sempre aromatizantes artificiais, às vezes a quantidade de açúcar que eles colocam na composição é bastante elevada, justamente para dar mais volume
ao chocolate e você conseguir produzir mais com menos. Isso também é feito nos chocolates puros produzidos nacionalmente em alguns casos, tá? Mas o chocolate, originalmente, principalmente se você pegar chocolates importados, belgas, suíços, e alguns chocolates hoje em dia produzidos no Brasil que são muito bons, você vai encontrar na composição apenas manteiga de cacau, cacau em pó, leite em pó, açúcar e aromatizantes, mais nada. E aí até em alguns casos você não vai encontrar nem o leite e menos açúcar ou nenhum açúcar. Isso faz com que o sabor e a intensidade de cacau sejam muito mais presentes. E aí nesse caso eu não estou nem falando de amargor, tá? Eu estou falando de intensidade de sabor. Às vezes você come um chocolate meio amargo e mesmo assim ele nem é tão saboroso assim, porque a única coisa que eles fazem na composição daquele chocolate não é aumentar a quantidade de cacau, não é aumentar a porcentagem de cacau na composição, e sim só reduzir um pouco a quantidade de açúcar para a percepção no paladar não ser tão doce assim. Então, por isso que eu resolvi falar isso para vocês entenderem as qualidades e as diferenças desses tipos de chocolate para quando você for trabalhar ou comprar, você consiga identificar isso. E aí, para a temperagem, os únicos chocolates que realmente precisam deste processo de cristalização do chocolate são os chocolates puros, mesmo esses que são parcialmente substituídos por gordura ou os que não têm nenhuma gordura vegetal. Os fracionados e os hidrogenados não precisam passar por esse processo, justamente porque esse processo de temperagem e cristalização acontece exclusivamente por causa da gordura que tem no chocolate, que é a manteiga de cacau. Se você não tem manteiga de cacau na composição daquele chocolate, você não precisa fazer o processo de temperagem ou cristalização do chocolate. E por que a gente tem que fazer e por que a gente tem que passar por esse processo, muitas vezes considerado chato ou difícil, aí a pessoa acaba até deixando de trabalhar com chocolate por medo ou preguiça de ter que trabalhar com isso. E aí, entendendo o porquê que isso tem que ser feito, as coisas ficam um pouco mais claras, até de você enxergar alguns possíveis erros pelos quais você já passou e não sabia o porquê. Então, a manteiga de cacau é uma gordura muito fresquinha, muito chatinha, muito exigente, digamos assim. Então, quando ela é derretida, quando ela passa pelo processo de fusão e ela se derrete e fica em estado líquido, ela se desorganiza e aí todos os cristais daquela gordura, todas as moléculas daquela gordura ficam dispersos. E aí, se você deixa aquilo cristalizar e enrijecer sem fazer nada, só derretendo e deixando parado, esperando que ele volte, muito provavelmente ele não vai conseguir se recristalizar, se reorganizar de novo. Então, ou ela ainda vai continuar pastosa, ou ela vai ficar mais granulosa ou esfarelando. Então, e aí, automaticamente, isso acontece com o chocolate, porque a maior porcentagem de gordura do chocolate, inclusive o chocolate é um produto que tem muita gordura e essa gordura proveniente da manteiga de cacau, o chocolate vai acontecer as mesmas coisas com ele do que acontece com a manteiga de cacau. Então a temperagem é necessária para que você reorganize as moléculas e os cristais da gordura do cacau para que eles sequem e cristalizem de forma ordenada e aí então isso traga as características para o chocolate que a gente deseja, como por exemplo o brilho, a textura, a quebra, a força que o chocolate tem de ficar firme, tudo isso a gente só consegue atingir quando o chocolate está bem temperado, logo quando a gordura do cacau, a manteiga de cacau, está reorganizada e os cristais e as moléculas estão reorganizados para cristalizarem de forma correta. E no que consiste esse processo de temperagem que a gente tanto está falando aqui? Basicamente é você submeter o chocolate a uma determinada temperatura muito específica para que aí a partir daquela temperatura ele possa cristalizar e ser moldado do formato ou da forma que você quiser. Aí você pode estar pensando assim, mas então não é muito simples, é só você derreter o chocolate, deixar ele lá parado que uma hora ele vai chegar na temperatura ideal? Não! Pode parecer na teoria que isso funcionaria, só que o que acontece? Quando você derrete chocolate sem controle algum e deixa ele parado dentro de um bowl ou na própria forma que você for
fazer a sua casca, o seu bombom, enfim, o que quer que seja que você for moldar ou banhar, e você não se preocupando com a temperatura, uma hora aquele chocolate que está na forma ou no bowl ou no banho do produto que você fez, vai chegar na temperatura que seria considerada ideal, só que ele vai chegar de forma irregular e sem essa gordura estar reordenada para que ela possa cristalizar. Então, algumas partes daquele chocolate vão chegar primeiro, outras ainda vão não estar naquela temperatura. As moléculas da gordura da manteiga de cacau vão ficar fora de ordem, digamos assim, e elas vão cristalizar todas erradas. Então é por isso que a gente tem que obrigatoriamente passar por esse processo de cristalização. Então não adianta só você derreter o chocolate e esperar ele chegar sozinho na temperatura ideal. Você precisa passar por um dos métodos de temperagem que existem. E hoje eu vou falar para vocês 4 métodos possíveis para se temperar o chocolate e a gente vai fazer na prática um deles que é o mais tradicional de todos, tá bom? Então o primeiro método de temperagem que eu vou falar para vocês como é feito aqui hoje é o método de temperagem por adição. E como é que é feita essa temperagem? Você vai pegar a quantidade de chocolate que você quer temperar e vai derreter 2/3 desse chocolate. Por exemplo, se você for derreter 1 kg de chocolate para temperar, você na verdade vai derreter só 600 gramas e vai deixar 300 sem derreter. E esses 300 gramas, se você não estiver trabalhando com chocolate que vem em gotas, você vai ter que picar ele bem picadinho, pequenininho. Quando você derreter os outros 2/3 do chocolate, sempre lembrando que o chocolate queima com muita facilidade, então você pode derreter ou em banho-maria ou no micro-ondas. No micro-ondas, toma cuidado com a potência. O chocolate não pode passar de 45 graus. Quando ele começa a passar muito dessa temperatura, ele começa a queimar, ele começa a ficar mais grosso, aí começam a aparecer alguns cristais de chocolate já um pouquinho mais durinhos e aí até ele queimar. Então, chocolate queima numa temperatura muito baixa. A gente está acostumado a esquentar coisas muito quentes na cozinha, o chocolate não pode. Então, derrete esse chocolate 2/3 no micro-ondas ou no banho-maria. E aí você vai começar a mexer esse chocolate energicamente, sempre com uma espátula. Não é para usar fouet para fazer esse tipo de coisa, porque o fouet tende a agregar ar e a gente não quer fazer isso. Então uma espátula, um pão duro ou uma colher, você vai mexendo esse chocolate de forma bastante enérgica e adicionando o restante do chocolate que não foi derretido e você vai homogeneizar isso até que aquele chocolate que não foi derretido se derreta por completo e o chocolate que foi derretido comece a cair a temperatura até chegar na temperatura ideal. Qual é a temperatura ideal? Isso vai depender do tipo de chocolate que você estiver usando. Então, amargos, ao leite e brancos. Os amargos têm uma temperatura ideal de trabalho na faixa dos 30 graus Celsius, podendo cair um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Esse pouquinho é dos 30 do chocolate amargo, eles podem baixar até 29 e subir até 31. Esse baixar e subir não é em todos os casos, não é em todos os chocolates. Vai do chocolate que você estiver usando, vai do que o fabricante do chocolate que você está usando te falar na embalagem, tá? Então tem chocolates amargos que podem ser um pouquinho mais altos que 30 e um pouquinho mais baixo que 30, mas nunca vai passar de um grau para cima e 1 grau para baixo. Os chocolates ao leite, eles vão variar do 29 para o 28 e do 29 para o 30. Então, a faixa de temperatura ideal para o chocolate ao leite é 29. E, automaticamente, o do branco é 28 graus, podendo ser 1 grau para baixo ou 1 grau para cima. Sempre fique atento ao que o fabricante do chocolate que você está usando está te dizendo na embalagem, porque ele sempre vai te falar ali as propriedades do chocolate que ele está fornecendo, quais são as características que você tem que trabalhar nele. A segunda forma de se temperar o chocolate que eu vou falar aqui hoje para vocês é a temperagem por choque térmico. Após você derreter o chocolate todo que você quer temperar na faixa de temperatura entre 40 e 45, você vai colocar este bowl dentro de um outro bowl com água gelada. E aí você vai trabalhar esse chocolate mexendo bastante e continuamente. Principalmente nesse método é preciso mexer sempre, porque como ali o bowl com chocolate está em contato com a água gelada, o chocolate que tiver embaixo e nas laterais vai começar a enrijecer. Então você precisa homogeneizar com rapidez. Não é legal colocar muito gelo, porque daí ele vai endurecer muito rápido e aí você vai começar a ter um chocolate mal temperado
com pedaços de chocolate endurecido e cristalizado de forma errada. Então a água gelada, você vai mexendo bem. A hora que esse chocolate cair lá para 35, 34 graus, você tira esse bowl do banho-maria gelado e aí você continua mexendo, trabalhando esse chocolate até ele chegar na temperatura ideal. Cuidado com a água. Uma gotinha de água que cair no seu chocolate, você vai perder esse chocolate, aí você só vai poder usar esse chocolate para fazer ganaches ou outras preparações. O chocolate puro não pode ser misturado com água, porque ele começa a enrijecer e esfarelar, porque ele tem uma porcentagem muito alta de gordura e a água é um meio líquido e a hora que os dois se juntam, se tiver de forma desbalanceada essa proporção, ou seja, pouquinha água que cair, ele vai enrijecer e começar a talhar e esfarelar e não vai ser legal. Então, tanto para quem vai derreter o chocolate em banho-maria quente, quanto para esse método onde você coloca o chocolate na água gelada, tem que tomar cuidado para não cair nada de água dentro do seu chocolate. A terceira forma de temperar chocolate que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é com a adição de micril. O que é micril? Micril é nada mais do que manteiga de cacau, só que é manteiga de cacau isolada, estabilizada. O micril é uma manteiga de cacau, um pozinho de manteiga de cacau bem fininho, e ali naquele potinho de micril vem a manteiga de cacau já estabilizada, que é responsável pela reorganização dos cristais de gordura do chocolate para que ele cristalize de forma correta. Então essa forma é a forma, digamos assim, mais preguiçosa de se temperar o chocolate, porém ela é um pouco mais cara, porque essa manteiga de cacau isolada e estabilizada, ela é mais cara do que você simplesmente comprar uma barra de manteiga de cacau comum, e toda vez que você temperar o chocolate, você vai ter que adicionar 1% de micril para a quantidade de chocolate que você estiver derretendo, e isso faz com que o seu chocolate vá mudando as características dele a cada vez que você tempere. Se você for temperar uma vez e utilizar todo aquele chocolate de uma vez e não for mais rederreter para temperar, tudo bem. Mas se for um bowl de chocolate que às vezes está fazendo alguma peça ou fazendo alguns bombons, mas vai sobrar e depois você vai rederreter para temperar de novo, toda vez que você for temperar dessa forma, você vai ter que adicionar 1% de micril e mais 1% de micril, e aí você vai acabando desbalanceando a fórmula do seu chocolate. Mas é possível utilizar. Então, basta você fazer o seguinte: derrete o chocolate, deixa ele chegar a 35 graus, sempre homogeneizando. A hora que chegou nessa temperatura, adiciona 1% de micril em relação à quantidade de chocolate. Por exemplo, se tiver 1 kg de chocolate no seu bowl, você vai adicionar 10 gramas de micril. Se você tiver 500 gramas de chocolate, você vai adicionar 5 gramas de micril. Se tiver 100 gramas de chocolate, você vai adicionar 1 grama de micril. E aí, após a adição e a homogeneização desse micril, você já pode utilizar o chocolate para fazer o que você quiser, que ele vai cristalizar de forma correta, sem problema nenhum. E a última forma de temperagem de chocolate que eu vou falar aqui para vocês hoje é justamente a mais tradicional e é o que a gente vai fazer na prática agora neste vídeo. Esse método consiste em basicamente você derreter a quantidade de chocolate que você vai temperar e aí sobre uma pedra de mármore ou uma pedra fria de cozinha, pode ser em outros materiais, mas a pedra é a mais indicada porque ela é uma pedra mais fria do que outros materiais de mesa utilizado na cozinha e ela é de fácil limpeza também. Então você derreteu o chocolate ali 40, 45, você vai jogar 2/3 desse chocolate sobre a pedra limpa e seca. E aí com espátulas você vai trabalhar este chocolate sobre a mesa, espalhando bastante e juntando, espalhando e juntando, espalhando e juntando. E aí, conforme você for fazendo esse processo, você vai medindo a temperatura do chocolate que está sobre a pedra para ver em que temperatura ele está. E aí o ideal é que essa temperatura do chocolate que foi para a mesa chegue a mais ou menos 25 graus, é realmente bem mais frio e esse chocolate vai ficar bem mais espesso. E aquele 1/3 que ficou no bowl vai continuar ali por volta dos 40, 38, porque ele vai começar a cair um pouco a temperatura,
mas ele vai ficar ali no bowl. A hora que esse chocolate que você trabalhou na pedra começar a ficar mais viscoso e mais frio, chegar numa temperatura perto de 25, 26 graus, você vai pegar todo esse chocolate e devolver para o bowl onde está aquele chocolate que você não trabalhou. E você vai homogeneizar os dois chocolates. E aí você vai medir a temperatura e o ideal é que a temperatura chegue na temperatura que você deseja. Por exemplo, digamos que seja um chocolate ao leite. Eu coloquei 2/3 desse chocolate na pedra, trabalhei até ele chegar a 25, voltei para o bowl onde estava 1/3 do chocolate que eu não mexi, homogeneizei as duas coisas, medi a temperatura. A temperatura tem que chegar a 29, 29,5 dentro do bowl. Caso ainda esteja um pouco mais quente do que essa temperatura, você joga mais um pouquinho do chocolate na pedra, trabalha de novo, ele vai cair um pouco a temperatura, você junta esse chocolate de novo dentro do bowl e homogeneiza e mede a temperatura até ela chegar na temperatura que você deseja, conhecido por tablage ou marmorização. O conceito é muito simples e esse método é o mais utilizado aí através da história de quem trabalha com chocolate, porque você não precisa de nenhum equipamento, você não precisa de nenhum outro ingrediente como o micril, e ele funciona muitíssimo bem quando feito em condições ideais de temperatura do local que você está, de resfriamento, de cristalização e tudo mais. Porém, esse é o método que as pessoas mais têm preguiça de fazer, porque justamente tem que derrubar o chocolate na pedra e não sei como isso funciona, e se você não tiver um termômetro, fica um pouco difícil de você saber também o quando chegar no ponto correto. Então, aliás, o termômetro é um equipamento essencial para quem trabalha com chocolate e deseja ter resultados muito bons, tá? Tem gente que tem a manha de medir colocando chocolate no lábio, tem essas coisas mais antigas, mas a certeza absoluta da temperatura ideal, ainda mais para chocolates mais delicados, chocolates de altíssima qualidade, se você não tiver um termômetro, é impossível saber a temperatura exata do chocolate. Muito provavelmente você vai acabar errando para mais ou para menos, e isso pode interferir no resultado final da sua peça, dos seus doces, dos seus chocolates. Então, esse método de marmorização ou tablage é muito simples. Você vai dar um choque térmico nesse chocolate na pedra, trabalhá-lo de forma homogênea para que aquele movimento homogeneize a temperatura e reorganize as moléculas desse chocolate, volta para o bowl, mistura com o que ficou lá e mede a temperatura. Quando chegar na temperatura desejada, e aí você pode moldar esse chocolate, banhar o que você quer. E aqui hoje eu vou mostrar para você como fazer uma casca de ovo de Páscoa. Já que estamos chegando na Páscoa, vamos aproveitar o tema deste vídeo para fazer uma casca de ovo. Então eu tenho uma forma daquelas que tem a parte de dentro e de fora, uma forma com 3 partes. É a casca de fora onde você vai jogar o chocolate, aí vem uma outra casca por dentro com uma película de silicone para que você possa fazer uma casca perfeita tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Essa forma que estou usando aqui é a forma da BWB. A maioria das formas deles hoje em dia tem essa técnica de 3 camadas, onde a casca fica perfeitamente uniforme e você não precisa ficar fazendo aqueles malabarismos e moldando e pincelando e pondo mais uma camada, porque você já tem a praticidade de colocar o chocolate e já espremer a parte de dentro naquele chocolate e aí a casca fica perfeita. Então eu vou colocar o chocolate já na temperatura ideal dentro dessa forma até a marcação onde eles mostram que é o ideal para que aquela casca seja preenchida sem vazar, e aí vou colocar a outra parte por cima e a gente vai apertar e acertar até o chocolate se espalhar por toda a cavidade. E aí então a gente vai deixar esse chocolate cristalizar. Como eu estou trabalhando aqui nesse momento numa cozinha sem ar-condicionado, estamos num período de muito calor, isso é algo extremamente perigoso para trabalhar com chocolate. O ideal é sempre trabalhar no ar-condicionado ou em temperaturas mais controladas. Então se eu deixasse essa casca cristalizando em cima da mesa da minha cozinha, em temperatura ambiente, ela nunca ia chegar e provavelmente ela ia perder a temperagem dela porque realmente o tempo estava muito quente. Eu vou levar essa casca para a geladeira, porém tomem muito cuidado com colocar chocolate na geladeira para cristalizar. Por quê? A geladeira tem umidade, o freezer é pior ainda. Então quando você for querer dar uma acelerada na cristalização de algum chocolate sob refrigeração de geladeira, você tem que deixar pouco tempo. Então não dá pra gente colocar o chocolate lá e deixar ele meia hora, 1 hora lá dentro e depois desenformar. Primeiro porque
o chocolate pega essa umidade e pode perder a temperagem. Segundo, o chocolate, a hora que sair da geladeira, vai começar a suar. Isso vai começar a formar uma camada de água sobre a casca do seu chocolate, o que pode fazer com que o seu chocolate perca o brilho ou fique grudando. E ele fica levemente derretendo nos cantos a hora que você tira, mesmo estando na geladeira por causa dessa umidade. É possível utilizar a geladeira para ajudar na cristalização do chocolate, mas é preciso tomar muito cuidado e deixar pouco tempo dentro da geladeira para que não ocorra esse tipo de problema. O ideal é você trabalhar num ambiente com temperatura controlada de ar-condicionado e deixar o seu chocolate secando e cristalizando nesse ambiente com o ar-condicionado a mais ou menos 17, 18 graus. E se ele estiver bem temperado, ele vai secar sem problema nenhum, sem você precisar de geladeira, e vai soltar da forma de forma muito fácil também. Aqui eu utilizei um pouco a geladeira, justamente por causa dessa alta temperatura, mas como eu estava com o chocolate na temperatura ideal e não me prolonguei em deixar o chocolate muito tempo na refrigeração, eu não tive problemas para a cristalização do meu chocolate e para o brilho da minha casca. Só que como eu deixei um pouco na geladeira, meu chocolate ficou levemente suado a hora que eu tirei, então você pode perceber que ele ficou um pouco melado. Estou usando aqui umas luvas no vídeo, justamente para não ficar pondo os meus dedos na casca, principalmente porque a minha mão é muito quente e ela derrete com muita facilidade o chocolate. Então eu evito muito de ficar pegando nas peças que eu faço. E aí, essa é a casca de chocolate que eu fiz para vocês. Vocês podem perceber o brilho que ela fica, a uniformidade na cor da casca e também a textura da quebra, tá? Um chocolate bem temperado tem essa textura mais firme e ele quebra ao invés de dobrar. O chocolate, quando está em temperaturas muito altas ou quando está mal temperado, ele fica mole e flexível, diferente de um chocolate quando está bem temperado, como esse do vídeo, que ele quebra em pedaços e não fica mole ou esfarelando. Pode acontecer tanto dele ficar mole ou dele esfarelar, parece realmente que ele está se desfazendo. Nesse caso, não. O ideal é que ele fique quebradiço. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha com todas as pessoas que você sabe que podem, de repente, vir a fazer chocolates agora na Páscoa. Isso pode ajudar elas a começar de alguma forma. E também para aquelas pessoas que assistem outros conteúdos relacionados à confeitaria que eu produzo aqui nesse canal todas as semanas. Um beijo, até a semana que vem, me segue nas redes sociais, até lá!